Esse plano, né, que foi mandado para a Câmara Municipal, na verdade não é um plano, não existe. Ele não tem nada a ver com os trâmites formais e a legalidade da elaboração de um plano, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, né, ele não pode carregar num só projeto de lei o plano diretor, a autorização para privatizar, né? E muitos usam o termo, fazer concessão e tal, que no final todos resumem o seguinte: é privatização, né? É como a Petrobras, né? Todo mundo quer privatizar, a Eletrobras todo mundo quer privatizar, e quando você vê o preço do serviço foi lá para cima, né? Então ele não poderia encaminhar isso tudo junto. Mas por quê? Então não é porque eu sou chato, não. Porque é simples. Para você encaminhar um pedido de privatização para a Câmara Municipal, você tem antes que ter o plano elaborado com a participação da sociedade, né? Aonde nesse plano, onde se discute com toda a região, com todo o município, né? Você, nessa discussão, a sociedade, ou seja, a população maranhense, diz para o gestor público: sim, queremos privatizar. Aí, depois dessa decisão, que leva possivelmente, no mínimo, mais de 6 meses, porque tem todo um trâmite, inclusive convocar a sociedade para discussão, né? Depois que você faz esse processo todo e tem isso na mão, uma lei, um plano que autoriza a privatização, aí você faz uma lei para privatizar. Não pode ser diferente, como eles estão fazendo. Então, primeira coisa, me parece que vocês vão passar o vídeo, né, do prefeito, falando que não precisa toda. Não. Eu só quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que eu vou passar aí, no segundo. Esse mesmo prefeito, há anos atrás, disse o seguinte: isso para o Camarinha. E aqui eu não defendo Camarinha, nem não defendo ninguém, tá? Eu sou um pouco, como o companheiro aqui falou, eu sou mais partido movimento, ou seja, se tem um projeto, se tem atuação, estou dentro, né? Então hoje eu não estou em nenhum partido. Mas então, na briguinha entre Daniel Alonso e o Vinícius, né, ele colocou o seguinte: que jamais privatizaria, jamais venderia, jamais faria concessão ou terceirização, jamais deixaria o DAEM sucatear. Se você pega a atualização do plano diretor, que não é plano ambiental, né, do plano diretor, você vê que foi sucateado, o DAEM foi sucateado. Hoje o DAEM não é que precisa vender, tem que tomar vergonha e investir o dinheiro que a população paga. Então, ele dizia que não podia deixar sucatear. Aí depois dizia que não podemos aceitar. Agora, é interessante um pouco o que você colocou, que o Arnaldo colocou, que de repente escapou da boca do Daniel, né? Que é o seguinte: repara no vídeo depois. Não acredito que essa empresa, aí dá um tempinho e fala, ou a empresa que ganhar, bem, na cabecinha dele, eu entendo que já tinha alguém determinado para ganhar. Ele julgou, ele falou, essa empresa. Então é complicado. Aí vem que eu concordo plenamente com ele, com quase tudo que ele falou no vídeo, só que ele não concorda, né? Ele falou o seguinte: porque água não é mercadoria, é um bem público, né? É direitos humanos. É obrigatório que toda a população, quando abre a torneira, tenha água para fazer o leite da criança, tenha água para lavar o nenê, tenha água para fazer o arroz e feijão. É obrigatório, isso se chama universalização. É um termo técnico que fala muito em todos esses documentos.
Só que ele não quer universalizar, e quando você pega uma empresa e terceiriza para uma empresa, ela também não vai universalizar. Porque ela não vai gastar dinheiro do lucro dela para colocar esgoto e água lá na periferia. Não vai. Então, a maioria das empresas que terceirizou, né, estão devolvendo, a prefeitura está pegando de volta. Aí ele diz o seguinte, a notícia de jornal: o reconhecimento da escassez do recurso hídrico e a metas de universalização, ou seja, acesso de todos à água potável e ao saneamento, criaram um grande desafio aos municípios, né? A nova regra, a nova que ele está dizendo é a nova do marco que o Bolsonaro assinou há uns anos atrás, 2 anos atrás, né? Então essa regra, diz que essa regra foi uma surpresa para a gestão do DAEM, né? Por quê? Porque ela pede o atendimento ao marco regulatório. Mas toda essa questão do marco regulatório já estava nas leis de 2013, quando estabeleceu a necessidade de fazer, todos os municípios tinham prazo para fazer o Plano Municipal de Saneamento Básico. E foram cobrados no Conselho de Meio Ambiente e foram cobrados no Conselho de Habitação. E foi cobrado publicamente, foi cobrado em todo lugar. Eles sabiam. Agora está dizendo que o marco regulatório, que repete boa parte da lei federal, foi uma surpresa, por isso estão privatizando. Mentira! E não é que estão enganados, é mentira, né? Pode passar. Aqui diz o seguinte, ó, que é o que estava comentando com ele sobre o sucateamento. A revisão do plano diretor, toda a documentação que eles estão entregando é plano diretor. Todo embasamento técnico é plano diretor, não é o Plano Municipal de Saneamento Básico, o que é proibido, porque a lei manda ter o Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Então, essa RISO, que é a empresa que foi paga para fazer a atualização desse plano diretor, diz o seguinte, destaca, as novas estações de tratamento de esgoto de Marília, essa que foi a obra do século, estarão saturadas em 2025, daqui a 3 anos. Acabou de construir. Que projeto doido é esse? Esse plano de 2025 já não tem mais capacidade, vai ter que fazer aonde foi feito, que não foi feito tudo, aonde foi feito vai ter que duplicar. É doidura isso. E aí diz o seguinte também, destaca-se a necessidade de desativação da estação de tratamento de água, não mais esgoto, do peixe cascata, né? Devido às suas condições estruturais, torna-se inviável a reforma dos decantadores e filtros, uma vez que é impossível coexistir a restauração da estrutura com tratamento de água. E aí mais para frente diz, as instalações da ETA, Estação de Tratamento de Água, estão de uma forma geral em péssimo estado de conservação. Ou seja, a empresa que eles pagaram para fazer o relatório está dizendo para eles que eles sucatearam, não investiram, né? De acordo com o DAEM, estão sendo realizados esforços para providenciar a reforma da estação. E vai por aí fora. Então o relatório deixa claro, houve sucateamento. Pode passar. Pode passar uma. Eu vou tentar ser rápido, porque é só complementando. Eu não acredito que numa reunião dessa se resolva. Eu acredito o seguinte, o que a gente precisa fazer é levantar pontos e organizar grupos e ir para a rua e ir para a discussão dessa lei e bater de frente com os vereadores. Então o que eu estou colocando aqui são pontos que nós devemos atentar. Tá? Esse aí é interessante, porque, como eu já adiantei antes, é proibido, né, você, num projeto de lei de privatização, né,
fazer essa privatização sem ter o plano municipal de saneamento, não plano diretor de água, plano municipal de saneamento. E Marília não tem. Ele não tem. Ele tem o plano diretor, que foi pago por uma empresa fazer sem nenhum acompanhamento da sociedade civil, o que é proibido por lei. Qualquer promotor público, se comprova que não houve um chamamento da sociedade civil para participar da elaboração, qualquer lei votada, né, para privatização, ele é anulada. Não tem jeito. É uma questão de preparar uma boa documentação. Continuando. Outra coisa aqui interessante nessa análise da lei. A reestruturação do cargo do DAEM, né, são 14 páginas. O plano tem 20 páginas. Não existe plano de saneamento com 20 páginas. Isso é impossível. Né? Cópia da revisão do plano diretor, 242 páginas. Editado a licitação, 85. E o anexo de plano de carreira do DAEM, 44. Bem, o que a gente vê aqui? O plano tem 20 páginas de 414. Porra, essa é linguiça, enche linguiça. Não existe isso. São 20 páginas e que não possibilita chamar de plano de saneamento básico, não plano diretor. Agora, me assusta muito esses termos novos, né? Todas as leis, desde que começou a discutir, 40 anos atrás, a universalização, e repetindo, o que é a universalização? É garantir o acesso de qualquer cidadão, qualquer família, à água e ao esgoto. Tem que garantir. Eu posso pagar? O fato de você não poder pagar não significa que impeça você ter acesso. Porque as mesmas leis que aqui não falam, que cria a questão da universalização, obrigam o município a elaborar um fundo de dinheiro para pagar quem não pode pagar. Mas muita gente vai falar, mas vou pagar por ele? Vai, claro que vai. E senão não é universalização. Né? Então, ele, companheiro, todos vocês que estão podendo pagar, no imposto, é retirar uma parte para pagar a água e esgoto da dona Maria, que tem 5 filhos, que foi abandonado pelo marido e tem que se virar para sobreviver. Quem vai pagar por ela? O fundo está na lei e eles não falam sobre isso. E o problema que eu também vejo aqui é que a universalização, que está em todas as leis, eles começam a chamar de generalidade. Aí você tem que procurar nas leis agora, pesquisar os dois termos, generalizado e universalização. Que não é mais universalização, é uma tal de generalizado. E aqui diz o seguinte, que você só pode, isso está na papelada da prefeitura, que você só pode cortar água se houver inadimplência do usuário. De novo, a dona Maria, com 5 filhos, que ela é o único sustento, ou é desempregada, ela não é inadimplente. Ela é uma entidade à parte que tem que ter uma proteção dos gestores públicos. Agora vamos para o maior problema, que aí entra a questão ambiental. Maior não, é um problema também que a gente tem que considerar. Né? Alguém me avisa com 5 minutos? Não. Eu falo muito, viu? Então, olha só. Marília tem uma... Marília não. Muitos municípios, uma boa parte do estado, tem uma política muito equivocada, né, sobre poços profundos. Eu quero água, cava um poço ali. Eu quero água, cava ali da Zona Sul, na Zona Leste, e cada vez vai furando o poço. Para quem veio da zona rural sabe, se eu tenho um poço aqui e o meu vizinho faz outro poço do lado, mesmo não é esse poço profundo, aquele
que vai puxar com rodana, né? Um dos dois vai ficar sem água uma hora, porque não existe isso, né? Então, Marília tem essa política suicida, né? De fazer poço profundo em vez de recuperar a água superficial, que é onde está a nossa segurança. E por que eu digo isso? Isso. A prefeitura fala, a todo momento a prefeitura fala, recuperamos 10 nascentes, recuperamos 30 nascentes. Apesar de que o plano que eles têm, e isso eu digo porque eu estava numa reunião lá no CADES, que é o Conselho de Meio Ambiente, onde a prefeitura foi claro que a recuperação de nascente urbana, o projeto deles é 2 por ano. Ou seja, Marília destrói 10 por ano, mas recupera 2. Mas vamos ao que importa. Recuperar uma nascente é isso aqui, ó. O que é? É você cercar para o gado não entrar, né? Cercar e plantar no entorno. Quando eles falam porque essa plantação no entorno protege da erosão e outras questões. Tá? Se você não faz isso e só puxa um cano, né, da mina para usar em algum lugar a água, você está matando essa nascente. Né? E o que nós vemos? Tá? Nós vemos que cada vez mais, eu vou até fazer um parênteses, quando eu era moleque, eu me afoguei, quase morri mesmo, no rio, não o Rio do Peixe, o da Garça, mas daqui em Marília tem outro nome, mas tudo bem. Eu quase morri ali na ponte, naquela ponte que vai para Ribeirão Preto. Eu me afoguei lá, tiveram que me tirar, tiveram que me tirar da água, desacordado. Vai lá agora. Você entra ali, então, a água não chega no joelho. Acabou a água superficial. Por quê? Porque da política da política de poço profundo. E qual é o grande problema? Então você tem um problema da água acabar, superficial, se não tiver uma política do DAEM, né? Tem que ser do DAEM, né? Uma política de recuperação da água superficial. E quando fica usando do aquífero, né, com poço profundo, qual é o grande problema? Né? O grande problema é que essa água, vocês estão vendo essas manchas azuis naquele desenho que é um bloco de terra? Aquela mancha azul é onde represa a água no subsolo. Muitas pessoas acham o rio que anda. Não, não é. Na verdade, ela fica dentro de rochas porosas. Então ela anda assim, ó. E mesmo assim é rápido, tá? Bem devagarzinho. Quando eu fico perfurando e não tem controle da perfuração, o que acontece? Com chuva, o agrotóxico desce. Né? Botucatu e Ribeirão Preto são duas regiões que abastecem esse subsolo com água. Né? Então, essa contaminação por agrotóxico que a gente faz aqui em cima, né, está descendo tudo lá para baixo. Pode passar. E aí o que acontece? E não sou eu que digo não, tá? A Ribeirão Preto, eu não sei o nome que o DAEM tem em Ribeirão Preto, mas o Departamento de Água de Ribeirão Preto, junto com pesquisadores, viram que se continuar aquela questão de um poço do lado do outro, se continuar do jeito que está, né, em Ribeirão Preto, daqui jamais eles vão fazer essa pesquisa. Se continuar do jeito que está, em 50 anos, não tem, em 50 anos, lembra o seguinte, hein? Seus filhos não vão pegar, netos, então esquece. Em 50 anos, não vai ter mais água em Ribeirão Preto subterrâneo, pela quantidade de água que a gente está tirando. E por que isso? Assim, mais uma coisa. Essa água ali
no texto de baixo, essa água foram encontrados, no mínimo, 2 agrotóxicos cancerígenos na água do Poço Profundo. É só Ribeirão Preto, é só Bauru? Não. Dá uma olhada nesse gráfico aí. O Ministério da Saúde faz uma pesquisa de veneno na torneira. Veneno, você abre a torneira da tua casa, pega um copo cheio, o Ministério da Saúde leva para a NASA, da Ciságua, né, que é o sistema de acompanhamento da água, né? E se você verificar, Marília, ali do lado esquerdo, aquela compridinha ali, é o município de Marília. Se reparar lá, ele é um dos piores. Aquele vermelho lá na legenda é cidade com água imprópria ao menos uma vez entre 2018 e 2020. Então, a água de Marília, né, se não me engano, o dado é 1/4 dos domicílios, das casas. Então, com certeza, né, a gente deve estar em 15 pessoas, deve ter uns 10 aqui, 8, 7, que tem água envenenada em casa, né, pela proporção. Né. Então, Marília é um dos piores. A nossa água já está contaminada por agrotóxicos. Eu estou falando tudo isso porque se a gente não se atentar para isso, não adianta a gente correr atrás de preço da água vai subir, porque a gente vai gastar muito ao tratamento do câncer. Né? Pode passar isso. Olha só, o DAEM, eu respeito o técnico do DAEM, mas com certeza tem uns que eu não respeito. Né? O DAEM, para essa questão, o DAEM responde o seguinte: né? Não, isso é problema, que não é problema, por quê? Porque os padrões identificados, o cálculo é feito o seguinte: quantos miligramas é encontrado em 1 litro de água, quantos miligramas daquele veneno é encontrado no litro de água, né? E eles dizem o seguinte: não, ele está abaixo dos limites. Verdade. Né? Agora, tem 2 questões, esse limite aí é extremamente questionado. Antes de questionar essa questão do limite, olha só, eu recomendado aspirina para mim passar dor de cabeça, correto? Então eu tomo uma aspirina, um Melhoral, um Dorflex, um isso, um aquilo, uns 20 comprimidos para dor de cabeça. O que vai acontecer comigo? Com certeza, eu vou ou ter um colapso total, ou vou ter um ataque. E quando a gente vê o seguinte, na análise de Marília, eu tenho, não um agrotóxico, eu tenho uma relação enorme. Então, eu estou tomando um tanto de Alaclar, um tanto de Aldrin, para quem é da zona rural conhece Aldrin, é muito usado, né? Glifosato, que é um grande problema, DDT, tudo isso é cancerígeno. Então, pode passar. Então, eles têm razão ao dizer do limite, né? Só que Marília, não só Marília, né? Na verdade, isso é uma lei federal. Eles aceitam, olha só, aquela primeira coluna é o limite no Brasil, limite de veneno que eles chamam de aceitável. Né? A primeira coluna ali é no Brasil. A coluna que está circulada de vermelho é na União Europeia. Eu vou começar lá por trás. Glifosato, lá por baixo. Glifosato é um dos produtos encontrados na nossa água. Né? Agora, olha só. Quanto que na União Europeia eles permitem? 0,1. Quanto nos regulamentos do Brasil aceita? 500 miligramas. Ou seja, aqui no Brasil, eles podem envenenar a água 5.000 vezes mais e é aceitado pelos padrões. A mesma coisa que também tem aqui em Marília, né? O Diuron, que é outro produto cancerígeno. Né? Então, no Brasil é 90 miligramas.
Na Europa é 0,1. Aí, 900 vezes. Então nós temos dois problemas aí na água do Marília. Que é aí que a gente, a sociedade civil, devia estar cobrando. Né? Que é a qualidade, a potabilidade dessa água. A questão não é só econômica. A questão não é quem vai administrar. É que eu sou totalmente contra qualquer privatização de serviços como comunicação, como saneamento básico, saúde, né? Até mesmo transporte urbano. Né? A questão serviços essenciais para a sociedade que não podia estar na mão da iniciativa privada. Ou se tivesse, tinha que estar com um grande controle da sociedade civil. Senão não podia estar. Né? Então, o que nós temos em Marília que a gente tem que atentar? Esse é um problema para mim maior, né? Maior não, tão ruim quanto privatizar, né? É isso, que água que a gente está bebendo. Quando eu vim para Marília, porque eu nasci em Marília, fui para São Paulo e há 10 anos voltei. Né? Quando eu cheguei aqui, o pessoal falava que em Marília tinha muito mal de Alzheimer, né? Por causa do tratamento de água, por causa do alumínio no tratamento de água. Se é verdade, se é uma lenda, se é o que é, não sei. Mas já dizia que a água não é boa. Né? Mas isso aqui, de 5 anos para cá, que essa pesquisa aparece, confirma que nós estamos, perdão a palavra, ferrados. Né? Estamos morrendo devagarzinho. E coisa interessante, porque toda a papelada que eu li nesses últimos dias não toca nessa questão da saúde. Pode passar. Agora, isso é uma questão só de Marília, só da zona urbana, e por sinal, o projeto não fala da zona rural, que também tem que ter acesso à água, não fala da zona urbana dos outros distritos, não fala nada. Esse não é um problema só da zona urbana, mas também um problema ocasionado pelo rural na área urbana. Essa correntina aí é um município. Né? O que acontecia lá? Os produtores agrícolas, né? Eles têm autorização para retirar água do rio. Né? Ok. E só que o produtor rural, de vez em quando, tira demais. É como, imagina o seguinte, a gente capta a água no Rio do Peixe, ali para o lado da antiga FEBEM, lá é a capital. Imagina todos os produtores rurais, até a Garça, mete aqueles canos dessa largura e puxa toda a água para regar a sua produção agrícola. O que vai acontecer lá para baixo? Não vai ter água para captar. Quantas vezes nós vimos no noticiário de Bauru, né? Não tem água para retirar e tratar em Bauru. Por quê? Porque tanto a indústria como a agricultura são os maiores usuários de água. Pode passar. E o que acontecia em Correntina? A população começou a ficar sem água, dias e dias sem água. Aí eles foram para a rua. É um município com um pouco mais de 30 mil habitantes. Acabaram com a graça dos produtores rurais. Tem que comer? Tem. Mas tem que sobrar água para a população urbana. E isso acontece quando você deixa a coisa desenvolver. Vai passando. Então, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, toda essa população foi para a rua. É a única solução, porque contra o capital, contra o investidor, não tem jeito. Ou você peita, porque esperar vereador ou prefeito ir contra o investidor, o governo capitalista, tanto da cidade como do campo, não vai acontecer nada. Então a cidade tem, não estou dizendo que tem para dar porrada, bater, quebrar, não é isso. Mas tem que peitar. Se não peitarmos quem de fato é responsável pela falta d'água, a gente não resolve. Pode passar. E olha só, o que
E a escassez é uma realidade, não é um discurso terrorista. Não, vai acabar a água. A água não acaba, porque quimicamente ela não acaba. A água potável acaba. Em muitas regiões de Marília você não tem água potável. E no Brasil todo, no mundo inteiro. E olha só, como a água potável está acabando, né, o que acontece? Ela vira mercado, vira ações, vira uma commodity e vai para a Bolsa de Valores. Outro eixo importante que a gente tem que atentar para isso, né, para a luta, né, é isso aí. Essa lei, isso é muito... Está na lei e está no e-mail que eu mandei para a secretária do Ministério das Cidades, né, perguntando se ela confirmava isso, né. O município primeiro tem que fazer o plano de saneamento básico, não o plano diretor. E depois, sim, depois de votado e tudo mais, é que se encaminha a privatização. Antes não. Então todo esse pacote que foi enviado para a prefeitura não significa nada. Falam muito que a privatização é o futuro, porque o mercado ele garante, ele regula, porque o mercado isso, o mercado aquilo, né? Mas é mais eficiente, o empreendedorismo. Olha só, essa pesquisa aí são no mundo, né, as privatizações ocorridas entre 2000 e 2017, que reverteram. Ou seja, se você reparar naquele mapa, quase todos os países capitalistas, como Estados Unidos, Rússia, e lá para fora, estão revertendo, entregaram a privatização, entregaram para o empreendedor, né, porque acreditavam, ou foi dinheiro mesmo, que haveria uma melhora no serviço. Então, todos esses países aí que estão em preto estão revertendo, ou seja, retirando do capitalista, do investidor e devolvendo para o Estado. Por quê? Piorou, aumentou o preço e foi por aí fora. Então, olha só, a minha falação que vim trazer hoje aqui é mais para isso. Se a gente ficar só numa discussão da privatização, que a gente tem que ver, eu sou contra a privatização totalmente, mas se a gente ficar só nessa discussão, nós vamos perder muitas questões críticas que diz respeito também à sociedade civil. Em especial, as doenças que estão vindo com o consumo dessa água cada vez mais envenenada.